porque nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E Salomão diz aqui que uma determinada vez ele passou diante da plantação de um homem preguiçoso. Então observa isso, a desorganização. Segundo o sábio Salomão, ela é um princípio para que todo homem, toda mulher fracasse. Nosso tema de hoje: a desorganização é o princípio para o fracasso. Como nosso Deus te levantou para ser um vencedor e não um fracassado, é necessário que você conheça pontos-chave das Sagradas Escrituras que levem você a evoluir, a avançar, a prosseguir e verdadeiramente ser mais que vencedores, segundo a palavra de Deus nos classifica. Então esse é o nosso tema de hoje. A desorganização é o princípio para o fracasso. Provérbios de Salomão, capítulo 24, versículo 30 a seguir, nos falam de um conjunto de provérbios que são provérbios de sabedoria, ensinados por Salomão e aplicado pela vida de homens e mulheres de Deus que desenvolveram uma mentalidade de vencedores, de conquistadores, de pessoas que realmente fazem a diferença na face da terra. Provérbios 24, versículo 30, o sábio Salomão diz assim: passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos, sua superfície cobertas de espinhos, e seu muro de pedras em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e ainda deitar-se, e a pobreza te sobrevirá como um assaltante, a tua mendigação como um ladrão armado. Então observe que a desorganização, elas traz consequências que geram a falência. Sábio Salomão, ele compôs centenas de provérbios que hoje são utilizados por homens e mulheres que estão rompendo, que estão avançando, que estão prosperando e não só revolucionando as suas vidas, mas sendo homens e mulheres de Deus que estão sendo instrumento nas mãos dele para revolucionar a vida de muitos. Porque a ideia de Deus é prosperar a minha vida para que eu prospere a vida de outros. A ideia de Deus é investir na minha vida para que eu possa investir na vida de outros. Porque nós somos instrumentos nas mãos de Deus para levar pessoas a conhecer ao Senhor e, por intermédio da sua palavra, sofrer uma mudança sobrenatural em suas vidas. Então esse conjunto de versículos que nós acabamos de fazer uso aqui, eles se tratam de provérbios de sabedoria. Fazia parte de uma seleção de ensinamentos exclusivos que o sábio Salomão tinha. E Salomão diz aqui que uma determinada vez ele passou diante da plantação de um homem preguiçoso, de um homem insensato, e ele viu que tudo estava tomado de matos, tudo estava coberto de espinhos, não havia cuidado, não havia investimento, não havia dedicação, não havia empenho, não havia esmero por parte daquele homem sobre aquela vinha. E Salomão diz que quando ele observou tudo aquilo, quando ele viu tudo aquilo, ele tirou uma lição para a própria vida dele. Ele diz que se eu dormir um pouco, e daqui a pouco eu dormir um pouquinho mais, e depois de ter dormido um pouquinho mais, eu começar a cruzar os meus braços e voltar a me deitar de novo, Salomão diz que não somente os espinhos, não somente as urtigas, irão sujar as minhas plantações, irão impedir as minhas plantações de produzir. Salomão diz que a pobreza também virá sobre a minha vida. E eu passarei a mendigar, quando na verdade era para mim ser um instrumento de provisão, eu agora passarei a ser um mendigo. Então observa isso. A desorganização, segundo o sábio Salomão, ela é um princípio para que todo homem, toda mulher fracasse. Ela é um princípio que vai trazer consequências que vão gerar a falência deste homem e desta mulher. Comece a aplicar
a lei da organização na sua vida. E você vai ver que você vai se tornar um homem frutífero, produtivo, intenso, que vai avançar, que vai prosperar e que vai revolucionar não só a sua vida, mas a vida de milhares e milhares de pessoas na face da terra. Receba essa instrução de Deus, esse conselho de Deus, esta sabedoria de Deus para a tua vida e saiba disso, que a desorganização, ela é um princípio que vai levar o homem a fracassar, mas a organização, o comprometimento, vai levar o homem a avançar, prosperar, progredir e ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de muitos. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo ensinamento, até a próxima chave, em nome do Senhor Jesus.